Paulo, se a gente poderia começar a nossa aula, se vocês estivessem de acordo, né? Só para fazer um flash do que é esse novo tipo, né? Do que ocorreu com relação a essa decisão da Polícia Federal, né? De fazer um tipo de atividade policial diferente das que foram feitas até agora, né? Então ele vai contextualizar um pouco isso, contar um pouco da legalidade. Aí, na sequência, nós vamos entrar especificamente no curso de repatriação com dois aspectos. Um aspecto é como está esse novo programa de repatriação, mas também um olhar também das pessoas que aderiram ao programa anterior e também que eventualmente possam vir a ser excluídas do programa anterior por eventual desconformidade, né, da informação que ele prestou na Descartes e que acabou posteriormente apurado aquele tipo penal que estava ali. Então a gente vai fazer um olhar dos dois lados, tá? Então, Pedro Paulo, muito obrigado pela presença e obrigado também por poder nos brindar com o esclarecimento, né, que nós temos com relação ao tema de hoje, né? Obrigado, boa noite a todos. A ideia de fazer essa rápida contextualização surgiu agora no café, dado o momento, enfim, bastante, para dizer, no mínimo interessante que a gente está vivendo, e como ele diz respeito muito a essa nova lei de crimes organizados e alguns institutos que pela primeira vez são usados de maneira sistemática ou institucionalizada pelo Ministério Público e pela Polícia Federal para apurar alguns crimes, a gente entendeu por bem fazer uma breve contextualização, que eu acho que o tema é interessante, vai gerar muita discussão. Então tentar, claro, fazer uma análise sem nenhum tipo de... tentar ao máximo não fazer nenhuma valoração política disso, mas tentar do ponto de vista jurídico, o que são esses institutos, o que aconteceu, para que a gente possa entender as discussões que provavelmente vão vir nos próximos dias. Então rapidamente, só para eu imagino que vocês estão de acordo que a gente vá por essa linha, né? Fiquem à vontade se vocês acharem que não... Mas rapidamente, só para a gente entender, em 2013 foi aprovado uma lei, depois daquele movimento de rua, daquelas manifestações de rua, o Congresso Nacional deu uma resposta àquilo, que foi a aprovação de duas leis que de alguma forma foram importantes para o combate ao crime organizado e à criminalidade econômica, que foi a Lei da Organização Criminosa, a Lei 12.850 de 2013, que ela prevê várias formas de combate ao crime organizado e dá para as autoridades públicas alguns instrumentos inovadores para apurar esses crimes e para investigar esses crimes. Ela expõe vários desses mecanismos de apuração do crime, mas basicamente dois com os quais a gente tem convivido. O primeiro é a delação premiada. A delação premiada já existia no ordenamento jurídico brasileiro, mas muito esparso, muito mal regulamentado, muito isolado, e ela foi de alguma forma consolidada, detalhada, regulamentada nessa lei de 2013. Então a primeira coisa foi efetivamente a regulamentação da delação premiada. Não é à toa que 6 meses depois aparece a Operação Lava Jato, fundamentada em delações premiadas. Mas nessa lei também ela previa um outro instituto que tinha sido muito pouco utilizado, quase, me lembro só uma vez, que é o Instituto da Ação Controlada. O que é ação controlada? É quando a autoridade pública ela pode, diante de um crime, em vez de tomar alguma atitude imediata, prender alguém em flagrante ou qualquer coisa do gênero, ela, com o controle do Ministério Público e do juiz, essa autoridade policial, em regra, em vez dela prender em flagrante, ela entra na quadrilha, ela passa a fazer parte da quadrilha para pegar mais informações que esclareçam sobre o funcionamento daquela quadrilha para que ela possa, então, ter uma ação policial mais efetiva, mais robusta. Então, aquele velha hipótese de o sujeito viu um mula que faz tráfico de drogas. Em vez dele prender em flagrante o sujeito, ele fica amigo desse sujeito, entra na quadrilha para identificar quem que está comandando tudo aquilo, quem está organizando tudo aquilo. Agora, é claro que para fazer isso ele precisa de uma previsão em lei, porque no fundo ele está diante de um crime. Se ele não agir imediatamente diante de um crime, ele está prevaricando. Então, para entrar nessa quadrilha, para presenciar vários crimes sendo praticados e ter a possibilidade de não fazer nada, ele precisava de uma regulamentação. E a regulamentação veio nessa lei de 2013, que é a regulamentação da ação controlada. Bom, a ação controlada não tinha sido utilizada até agora, até essa situação específica que aconteceu essa semana. O que aconteceu aqui, mais uma vez, eu não vi o processo, eu estou falando do que eu vi pela imprensa, mas alguns trechos já apareceram.
Mas basicamente você tem uma empresa que estava envolvida em uma série de atos ilícitos e os acionistas dessa empresa resolveram fazer uma colaboração premiada. Mas para robustecer essa colaboração premiada, o que eles fizeram? Eles começaram sem controle das autoridades públicas. No começo eles não tinham autorização das autoridades públicas, eles começaram a gravar os interlocutores, dentre eles o presidente da República. Então esse é um primeiro fato importante, que houve uma gravação feita sem autorização judicial, sem autorização do Ministério Público, ela foi feita espontaneamente pela pessoa. Depois ele vai até o Ministério Público, começa uma negociação de colaboração premiada e aí ele passa a fazer outras gravações, aí sim com autorização das autoridades no molde da lei. E aí aconteceu o que aconteceu, já foi feita essa colaboração, foi homologada pelo Supremo Tribunal Federal, o Supremo que homologa porque tem autoridades com prerrogativa de foro, e aí foi deflagrada a operação, vazou na imprensa e tudo mais. O que eu acho que vai acontecer? Mais uma vez eu estou tirando aqui qualquer análise política valorativa. Quais são as... Diga. Na primeira gravação, nas primeiras gravações que não tinha ainda a autorização, isso aí está em lei? Então, esse é o primeiro ponto que vai ser discutido, ou seja, essa primeira gravação, ela pode ser feita, ou seja, você sem autorização judicial pode gravar alguém? Por muito tempo os tribunais disseram que não, que essa gravação, ainda que feita por um dos interlocutores, as hipóteses em que isso poderia ser usada como prova eram muito pequenas, muito limitadas. Mas desde aquele caso do Caixa de Pandora, não sei se vocês lembram do governador Arruda, do Distrito Federal, você lembra que ele foi gravado recebendo dinheiro, falou que era para Panetone e tudo mais. Bom, quem é que gravou aquilo foi um assessor dele sem autorização judicial. Aquilo foi validado como prova, foi reconhecido como prova. E a partir de então, pelo menos até o momento, a orientação dos tribunais foi de reconhecer a possibilidade de usar como prova a gravação, ainda que sem autorização judicial, desde que quem gravou seja um dos interlocutores. Tá? Então isso vai haver um questionamento, mas você já tem um posicionamento mais pacífico sobre isso. Esse é o ponto 1. Só que tem o ponto 2, e esse me parece mais importante, quando a gente fala em processo penal, tem uma coisa chamada flagrante preparado, que não é admitido em processo penal. O que é flagrante preparado? É quando eu induzo uma pessoa a praticar um crime para gravar ou para prender ela em flagrante e usar isso como prova. Então, exatamente. É diferente, a gente chama, é diferente do chamado flagrante esperado. O que é flagrante esperado? Eu sei que vai ter uma entrega de drogas aqui nessa rua à meia-noite e eu fico esperando e gravando uma entrega que ia ocorrer de qualquer jeito, e aí no momento que acontece eu prendo todo mundo. É diferente de eu induzir a prática do crime para prender em flagrante ou para gravar ou para produzir prova. Esse flagrante preparado, em regra, não é admitido. Tem uma súmula do Supremo Tribunal Federal, se eu não me engano, 145, eu não vou lembrar o número da súmula, mas que diz que esse tipo de flagrante não é possível. Aí vai ter que identificar se nesse caso específico o flagrante é preparado ou é um flagrante esperado. E me parece algo muito próximo do preparado. Mas ainda que seja preparado, se vai manter esse entendimento ou não vai manter esse entendimento, porque a gente sabe que entendimento do judiciário também no Brasil, ele acaba mudando de acordo com as circunstâncias. Então, quais são as duas grandes discussões do ponto de vista jurídico que podem acontecer? A questão da gravação por um dos interlocutores sem autorização judicial. Já foi discutido por muito tempo isso, mas é algo que ainda pode ser discutido. E 2, se aquilo era ou não era um flagrante preparado. Porque se for um flagrante preparado, pelos precedentes, isso não valeria como prova. Então essas são as questões que vão aparecer aqui a partir dos próximos passos e dos desdobramentos jurídicos. Tá? Então, enfim, do ponto de vista político, eu não faço a menor ideia, não tenho a menor capacidade de fazer a leitura disso, ainda mais no meio desse turbilhão. Mas do ponto de vista jurídico, esses pontos serão pontos, eu acho que bastante relevantes e que vão pautar essa discussão aqui. Enfim, era só para... Feito isso, agora vamos entrar no tema da aula. Mas eu acho que esse esclarecimento do professor Pierpaolo acabou ajudando bastante as pessoas a entenderem o pano de fundo do que a gente está discutindo. Né? Inclusive, numa outra sala aqui na Casa do Saber, nós estamos discutindo sobre o aspecto político dos fatos. Então,
Hoje estamos com 2 salas que a gente está tratando sobre este tema. Mas, professor Pierpaolo, então agora você podia fazer uma... Eu não sei se você prefere falar do primeiro programa e depois do segundo programa, ou se você quer falar especificidades, vê a forma que você preferir falar. A gente pode falar um pouco dos dois em conjunto, porque na verdade o que muda é a data e é o valor da multa. De resto, não tem uma mudança muito significativa, apesar de haver algumas interpretações aqui de uma ou outra mudança mais substancial, mas do meu ponto de vista, ou pelo menos o aspecto penal, ele não mudou significativamente, ou seja, ele continua da mesma forma, a forma de declarar e as precauções, a mim me parece que são as mesmas no anterior e nesse. Então a gente pode falar um pouco em conjunto e depois, e por favor, sintam-se à vontade para me interromper a hora que vocês quiserem também. Eu acho que o ideal é a gente fazer aqui um bate-papo, porque eu sei que tem várias, igual da outra vez que nós fizemos, tem várias dúvidas que vão surgindo no decorrer da exposição. Então fiquem absolutamente à vontade para me interromper. Eu acho que isso até enriquece um pouco o debate. Pode ser desse Claro, jeito, então? tá ótimo. Tá. Então, mais uma vez, qual que é a ideia desse programa de repatriação? Tem uma ideia principal, evidentemente, que é atrair divisas para o país. O país num problema fiscal, um problema de crise fiscal, e evidentemente que o governo, tanto o governo anterior como esse governo, viram aí uma possibilidade de atrair receita. Em segundo lugar, havia uma necessidade de abrir esses procedimentos de disclosure voluntário, porque o Brasil estava firmando tratados internacionais com outros países de troca de informações tributárias. E para você complementar esses tratados, alguns países exigiam que o Brasil oferecesse essa janela para que as pessoas declarassem e regularizassem os seus bens no exterior. Então, tanto do ponto de vista econômico como do ponto de vista da necessidade de firmar esses tratados, o Brasil acabou tomando essa postura de seguir uma série de outros países, mais uma vez esse programa não é uma exclusividade do Brasil, de abrir então a possibilidade de regularização de ativos no exterior. Então qual a ideia desse programa? Todo cidadão brasileiro ou residente no Brasil que tenha ativos no exterior, ele precisa declarar, do ponto de vista tributário e do ponto de vista criminal. Se ele que não declarar, ele incide no ilícito tributário, sobre o qual eu não vou falar porque eu não tenho competência para isso, e no ilícito criminal. Ele incide pelo menos no crime contra a ordem tributária, que é não declarar receita esses ativos, e no crime de evasão de divisas, que é não declarar ao Banco Central os depósitos que ele tenha no exterior. Pois bem, então nós tínhamos uma série de brasileiros e brasileiras com bens de origem lícita, ou seja, de origem legítima, mas que tinham esse caráter criminoso porque eles estavam no exterior e não tinham sido declarados. Então qual é a ideia aqui do programa? O sujeito que vem e declara e paga essa multa, ele resolve o problema tributário e mais do que isso, ele extingue a punibilidade dos crimes que eventualmente ele tenha praticado em relação a isso. E aí surge uma série de questões a respeito de como fazer essa declaração, de quais os efeitos dessa lei e quem pode ou quem não pode declarar. Então eu vou dividir um pouco essa minha exposição em 3 partes. Então, em primeiro lugar, de que forma ou qual é a forma mais segura de declarar, para eu ter uma tranquilidade, uma segurança completa. Em segundo lugar, quais são os efeitos dessa declaração, ou seja, uma vez declarado, o que isso me protege. E em terceiro lugar, quem é que não pode declarar. E depois a gente pode conversar um pouco sobre o tema final, que qual é a segurança que essas informações que eu dei para a Receita Federal não vão ser utilizadas contra mim num procedimento fiscal ou no procedimento criminal. Então a primeira coisa é como declarar. Houve e ainda há uma discussão brutal, que todos vocês devem ter ouvido falar, se eu declaro foto ou se eu declaro filme. Ou seja, qual é a ideia? Aliás, recomendo o professor Pierpaolo ter um artigo muito bem escrito sobre esse tema, no Valor Econômico, que vale a pena vocês lerem esse artigo do professor Pierpaolo. Porque qual é a ideia? Tanto na lei anterior como nessa lei, você tem uma data, que uma é 2014 e outra é 2016, aonde aquele patrimônio que você tinha naquela data, ele precisava ser declarado. Então, sobre isso é indiscutível. O que eu tinha naquela data, seja 2014 na lei anterior, seja junho de 2016 na nova lei, eu preciso declarar essa fotografia, ou seja, os ativos que eu tinha no exterior, o que eu tenho no exterior, naquela data eu preciso declarar. Ok. O problema é o para trás. Ou seja, eu tinha dinheiro, eu tinha ativos no exterior e gastei e consumi. Eu preciso declarar isso para trás? Bom, aí começou uma discussão brutal com argumentos para todos os lados. Eu posso defender aqui
que a lei diz que é só fotografia, ou eu posso também aqui ficar horas discorrendo que é o para trás. Só que eu acho que essa discussão acadêmica, no fundo, a questão que o contribuinte quer saber é o que me dá segurança, ou seja, onde que eu não vou ter problema. Porque é legal você ficar discutindo academicamente se é foto ou se é filme, isso vai gerar um processo criminal contra mim, eu vou fazer a discussão num processo criminal, eu não estou nem um pouco com vontade de que isso aconteça. Então, o que nós começamos a fazer? É sugerir ao contribuinte declarar da forma mais segura possível. É claro que essa vai ser sempre uma decisão final do contribuinte de quem vai declarar. Mas se ele optar pela forma absolutamente segura, ou seja, se ele não quer ter nenhum problema nem com a Receita e principalmente com o Ministério Público do ponto de vista criminal, nós sugerimos uma forma de declarar que significa declarar mais bens, mais ativos. Logo, significa evidentemente pagar mais imposto, mas seria o preço para você ficar absolutamente tranquilo e evitar que qualquer interpretação distorcida do Ministério Público gere um problema criminal, que é justamente o que se quer evitar. Nesse sentido, qual seria a forma mais segura? E mais uma vez, eu não estou falando que é a mais certa, que é a correta, ou que do ponto de vista acadêmico é aquela que eu defenderia, mas é aquela mais segura, é aquela que não vai dar problema. Eu pego o que eu tenho naquela database, seja 2014, seja 2016, eu pego o que eu tinha naquele dado e volto 5 anos, que é o prazo de prescrição tributária. Como conta esses 5 anos, cada advogado tributarista vai me dar uma fórmula diferente, aí vocês consultem um tributarista, porque eu também não vou saber falar. Mas é o prazo de prescrição tributária que em regra é 5 anos. Nesse prazo, o que é que eu pego? Eu pego tudo o que eu consumi desses bens e eu somo nesse valor de ativos que eu tinha em 2016, em 30 de junho de 2016. Então eu pego o que eu tinha, o X, mais tudo o que eu consumi e gastei e somo. Ah, mas se eu consumi e gastei, eu preciso declarar? Na lógica da Receita, eu preciso. Porque se 2 pessoas tinham bens lá fora e não declararam, uma gastou e a outra não gastou, nem por isso a que gastou vai pagar menos imposto do que aquele que não gastou. Portanto, na cabeça da Receita, eu tenho que pagar. Então, nesses 5 anos, eu pego o que eu consumi. Bom, tá finalizada a conta? Não necessariamente. Por quê? Porque quando eu tenho dinheiro lá fora não declarado, além do crime fiscal, que é não pagar imposto, eu tenho um outro crime, que esse sim só existe no Brasil, que é o crime de evasão de divisas. O que é o crime de evasão de divisas? Ter na virada do ano, ou seja, no final de dezembro para 1º de janeiro, se eu tiver na minha conta no exterior mais de 100 mil dólares e não declarar para o Banco Central, eu tenho um crime de evasão de divisas. Todo ano que eu deixo de declarar, eu tenho uma evasão de divisas, que na verdade absorve a anterior, mas é uma nova evasão de divisas. Então eu tenho um crime que não é um crime de sonegação fiscal, não é deixar de pagar tributo, não é enganar a Receita. Na verdade eu tenho um crime de não declarar os depósitos que eu tenho no exterior para o Banco Central. Isso é evasão de divisas. Pois bem, qual é o prazo de prescrição da evasão de divisa? 12 anos. Então o que eu tenho que fazer para evitar que alguém me denuncie por evasão de divisas depois dessa declaração? Eu vou ter que, então, primeiro eu pego o que eu tenho em 30 de junho de 2016, ok, declaro. Pego os últimos 5 anos, tudo o que eu consumi e declaro. Aí eu vou pegar desses 5 anos até 12 anos para trás e vou ver o quanto eu tinha em 31 de dezembro de cada ano. Se em algum dos 31 de dezembro eu tiver mais dinheiro do que essa soma, eu declaro esse valor aqui. Veja, só para dar uma ideia, imaginem que eu tinha em 2012 5 milhões de dólares. E aí em 2016 eu tenho somado o que eu consumi, 1 milhão de dólares. Eu tenho que declarar quanto? Os 5 milhões de dólares. Ah, mas isso é uma loucura, é um absurdo. Eu acho que é excessivo. Mas o Ministério Público pode, se você só declarar 1 milhão, ele vai dizer que os 4 que você não declarou são evasão de divisas. E, portanto, como não está prescrita a evasão de divisas, ele pode denunciar por evasão de divisas. Então, mais uma vez, numa visão extremamente conservadora, para quem não quer nenhum tipo de problema, eu declararia esse tanto também. Poucas são as situações em que isso aconteceu. Quando isso aconteceu, o valor que tinha a mais era pequeno. Portanto, valia a pena declarar esse pouco a mais, pagar um pouco a mais, para não ter esse risco. Agora, é evidente, se o sujeito tinha 10 milhões de dólares
e depois no final ele só tem 1 milhão, eu precisaria declarar os 10 milhões? Tecnicamente, eu precisaria declarar os 10 milhões. Agora, eu preciso levar em consideração, alguém vai conseguir pegar esse dado? Alguém vai conseguir saber que em 2011 eu tinha 10 milhões de dólares? Isso vai aparecer? São todos elementos que eu preciso levar em consideração. Mas, para ter absoluta tranquilidade que ninguém vai me denunciar por evasão de divisa por crime fiscal, em regra, eu precisaria fazer essa conta e declarar pelo maior valor que eu tive em 31 de dezembro. Tá? Então eu só pego os 31 de dezembro até dar 12 anos para trás. Se isso nunca bater esse valor que eu tenho mais o consumido, eu não preciso declarar, eu me contento com os 5 anos. Evasão de divisas é você remeter ou manter no exterior depósitos. Portanto, aqui é uma coisa importante. Evasão de divisa não significa imóvel, não significa obra de arte, não significa depósitos no exterior não declarados. É que o nome evasão de divisa parece que é remeter. Mas se eu recebi no exterior e mantive lá, eu também tenho evasão de divisas, tá? Mesmo interposto. O que importa é a situação de fato. Tá? A única característica da offshore, se você me Claro. permitir só fazer um adendo, é o seguinte, que a offshore é pelo valor do patrimônio líquido dela. Então, quando você tem que ver e marcar mercado aquele valor, você tem que ver se o saldo em 31/12 de cada ano, se o patrimônio líquido daquela empresa foi maior ou menor do que aquele valor. Então, como esses, muitas vezes, brasileiros compram ativos no exterior de empresas brasileiras, se esses ativos subirem e descerem, ele tem que ser sempre marcado a mercado. Mesma pessoa, porque você, na verdade, está reportando a pessoa jurídica lá fora, então é o balanço daquela pessoa jurídica que você tem que pegar o patrimônio líquido dela. Então, a situação da pessoa física é um pouco diferente da pessoa jurídica. Oi. Simplesmente fazer a CDE do Banco Central, que é a forma que eu informo ao banco, patrimônio mantido lá fora, nos últimos 12 anos, porque a partir do 6º ano, em tese, não haveria uma Então, muita gente fez, inclusive antes da hipótese, da possibilidade da regularização, quem tinha dinheiro lá fora e queria regularizar, qual era a hipótese? Era você retificava na DCBE, colocava que tinha aí. Qual que é o problema? Em regra, na hora que você declara, você supriu a ilegalidade. Portanto, você não teria mais o crime. Porém, você nunca declarou anualmente no prazo da DCBE, nos anos anteriores, tá? Como não é um crime fiscal, isso não prescreveu. Essa omissão na declaração, ela foi constituindo várias evasões de divisas, uma após a outra. O fato de você declarar naquele último ano não necessariamente lide o ilícito praticado anteriormente. Agora, bem franco, tem uma decisão do Superior Tribunal de Justiça que diz que o fato de você declarar, mesmo extemporaneamente, acaba com todas as evasões de divisa. Logo, seu raciocínio estaria correto. Eu declararia na regularização o meu valor que eu tenho naquela data mais o consumido, e o que eu tenho para trás eu só retifico na DCBE. O problema é que isso é uma decisão do STJ, de uma das turmas do STJ. Os tribunais regionais federais têm entendido o contrário, que a retificação não regulariza. E aí eu tenho um caso específico, que é o caso, tudo bem que o personagem não é um personagem lá, mas é o Eduardo Cunha, e a esposa do Eduardo Cunha, e até digo a esposa dela, é minha cliente nesse caso. O tributarista declarou, e evidentemente isso não foi levado em consideração, ela continuou denunciada e vai ser julgada. Portanto, você tem sim um precedente que dá razão, mas mais uma vez, se eu quiser dormir tranquilo, eu não contaria com ele, porque ele é presidente de uma turma do STJ. Os 12 anos, aí eu tenho que ter uma coisa a ver
Não, veja, o que eu vou fazer? Eu pego o meu valor em 30 de junho de 2016. Somo os meus gastos no último ano. Deu X. Aí eu vou voltando aos 31 de dezembro até 12 anos para trás. Se em algum... Na virada do ano, só na virada do ano, esquece gasto, eu não vou declarar nada. Eu tirar um valor maior do que essa soma, eu declaro por esse valor maior e não essa soma aqui. Só o fato desse você declara para a Receita. Isso. O Banco Central, A Receita vai comunicar ao Banco Central e como a lei diz que está extinta a punibilidade pela evasão de divisa, você está coberto por... vai aparecer. Eu sou obrigado a pagar esse imposto, mesmo passando 5 anos. Pois é, isso por quê? Porque na verdade o crime fiscal está prescrito, mas o crime de evasão de divisas não. Então eu tenho esse Tem problema. uma pergunta ali. O limite dos 100 mil dólares, vamos supor que você tenha 5 mil dólares numa conta corrente, Não, vai ser... 5 mil dólares em ações ou num fundo de investimento que não está Ah, tá. vinculado a essa conta corrente. Como é que fica isso face ao princípio da reserva legal? O que eles têm entendido é que vai ser a soma de tudo. Então se você tiver... Isso daí prevalece, porque se a lei fala em conta, é uma coisa. Ele fala em depósito. Pois é, mas não é um depósito. Tecnicamente falando, isso não se sabe muito bem que não é um depósito. eu concordo com Se você. eu tenho ações, então menos ainda é um depósito, mesmo que em tese seja uma ação negociável. É. As ações, veja, eu não sei te dizer em relação às ações, mas fundo de ações eles têm entendido como depósito. Tá? O próprio Banco Central tem entendido como depósito. Então, o conceito de depósito, se você for ver na resolução do Banco Central, ele é super amplo. Então, eu concordo, é algo que dá para discutir, mas mais uma vez, Esse seu argumento está sendo utilizado com relação à variação cambial, porque quando você converte o investimento em dinheiro e fecha o câmbio para cá, tem gente que entende que você não tem que pagar a variação cambial porque você teve aquele depósito e naquele momento você fechou o câmbio, então você não teria que pagar a variação. Então esse seu argumento está sendo utilizado em alguns casos para você não recolher a variação cambial, que é uma outra história. eu não sabia disso, então eles estão utilizando, E Eles como é estão que utilizando tem esse sido... Não tem decisão. Né? Porque a Receita está aguardando para ver o que eles vão fazer. Né? Então, não tem decisão. Esse vácuo, na verdade, que acabou sendo criado, ele gera a sensação no primeiro momento que, bom, basta eu ter o recurso em conta corrente Isso. que eu fico livre. Isso. E se falando que está sendo de depósito, você vai pensar sempre no depósito em conta corrente. Tem Isso. depósito a prazo também. Agora, ficaria fácil eu transferir esses recursos para outros ativos, como comparação, cota de fundo e tudo mais, e entender que por isso eu não estou sofrendo. Isso. É. Mas, se você converter Mas isso a gente vai ter nas próximas aulas, vamos ter uma advogada especialista pelo olhar bancário, né, que é a gerente jurídica do Banco Santander, que vai falar sobre esse tema. Vamos ter o professor Nishiotta, que é um grande tributarista, e o Jairo Sadi, que vai tratar desse tema. Então, eu preferia guardar um pouco esses assuntos para as aulas do Nishiotta, da Lara e do Jairo Sadi. O Jairo, aliás, vai falar sobre trust aqui, que é um outro problema nessa lei, que é realmente a figura do trust. Então, Cada um vai entender. que não é a especialidade do professor de hoje. A gente falou, mas teve grandes discussões sobre trust ali, de qual era a característica do trust, de que forma que ele seria declarado aqui, mas de qualquer maneira eu acho que o Jairo tem um parecer belíssimo sobre a natureza do trust, de que forma que ele é compreendido aqui. Bom, mas enfim, em sendo declarado esse valor da forma mais conservadora ou menos conservadora, qual é o efeito que você tem em relação aos crimes, ou seja, que impacto você tem no direito penal e nos tipos penais. A lei, no artigo 5º, ela é muito clara quais são os crimes que você tem extinta a punibilidade, ou seja, você não vai ter nenhum tipo de repercussão. Então, em primeiro lugar, os crimes contra a ordem tributária. Os crimes da 8137, alguns crimes do Código Penal, não são todos os crimes contra a ordem tributária que são anistiados por essa lei. Tá? Então isso é bastante relevante. Alguns crimes contra a ordem tributária eles estão fora, ou seja, eles não vão ter a sua punibilidade extinta. Dentre eles, os crimes de apropriação, especialmente o crime de apropriação e débito previdenciária, e o crime de contrabando e o crime de descaminho. Então eles não estão anistiados por essa lei. Então o sujeito que tem dinheiro lá fora por conta de não pagar imposto de importação ou de exportação, ou seja, aquilo que caracteriza descaminho,
Isso não está anistiado, não tem extinta a punibilidade. Então esse é um dado que me parece bastante relevante. Em segundo lugar, a evasão de divisa também está anistiada, evidentemente. Então o crime de remeter ou manter esses valores no exterior, também esses depósitos no exterior, ele fica anistiado. Em terceiro lugar, todos os crimes de falso relacionados a essa sonegação ou a essa evasão de divisas. Então, tudo aquele uso de documento falso, falsidade ideológica, que teve como objetivo único e exclusivo a remessa desse dinheiro no exterior ou a manutenção sem declaração, ele tá anistiado também. E, por fim, a lavagem de dinheiro. Então, a lavagem de dinheiro, sempre que o crime antecedente da lavagem de dinheiro seja um desses que eu mencionei, ela também está anistiada. Então, o artigo 5º ele vai dizer que se você declarar, se você pagar multa, esses crimes têm extinta a sua punibilidade. Todos os demais crimes que envolvam esse patrimônio, eles não têm extinta a punibilidade. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando for declarar ou quando for, enfim, prestar uma consultoria para alguém que queira declarar, para saber se a origem desses valores é lícita ou ilícita. Se for ilícita e tiver relação com um desses crimes que foram descritos aqui, não tem problema, ele pode ser declarado. Agora, se tiver qualquer outra origem ilícita em qualquer outro crime, eu não posso ingressar no programa. Então, mais uma vez, descaminho, contrabando, se a origem for o que é muito comum, muito não, mas aconteceu em vários casos, caixa 2 de instituição financeira, que é um crime da lei de crimes financeiros. Então, o sujeito recebe valores de instituição financeira, não estou falando de qualquer caixa 2 aqui, mas valores provenientes de caixa 2 não contabilizados de instituição financeira no exterior e não declarados, isso não está anistiado. Portanto, essa origem é ilícita e macula esse capital. Então, dinheiro de corrupção, dinheiro de caixa 2 de instituição financeira, dinheiro de descaminho, dinheiro de contrabando, qualquer um desses ilícitos que não sejam os meramente fiscais ou a evasão de divisa, eles não estão anistiados, portanto, eu não tenho aqui essa proteção. Tá? Bom, então, o valor que eu tenho lá fora que eu estou declarando tem que ter origem lícita, ou nesses ilícitos mencionados. Qual a forma que isso foi estabelecido pelo legislador? Ou seja, o que são valores de origem lícita? E aí o legislador tinha 3 opções quando ele elaborou esse programa. Primeira opção, o contribuinte tem que demonstrar a licitude da origem. O que seria, muitas vezes, impraticável, porque muitas vezes o que você tem é dinheiro de herança, dinheiro que foi adquirido há muito tempo, ou seja, dinheiro que falta documentação. Na maior parte das vezes é muito difícil mostrar a licitude da origem desse patrimônio. Então, se o legislador fosse fazer essa exigência, o número de adesão à regulamentação ia ser muito pequeno. Tinha uma segunda opção, que é o banco teria que dizer que aquele cliente aparentemente tem um patrimônio de origem lícita. Isso ia fazer pesar sobre os bancos uma responsabilidade que os bancos certamente não gostariam, e por isso eles iam deixar de fora também muita gente. Os bancos tendem a ser bastante conservadores quando vão fazer compliance, pelo menos alguns bancos, ou a maior parte deles, e isso ia ser um ônus muito grande para os bancos. Então, e a terceira hipótese é, como ficou o programa, você declara que a origem é lícita. E essa assertiva, essa declaração vai ser presumida como verdade pelas autoridades públicas, a não ser que surja algo que aponte o contrário. Agora, lembrando que quando você abre a Descartes, você tem que identificar exatamente qual a origem daquilo. Então, você tem, quando você entra no campo, você tem que identificar, ou você entra no campo outros, e no campo outros você detalha. Então, é importante que você indique exatamente a origem correta. Qual vai ser a origem? Mas de qualquer forma você não vai precisar demonstrar essa origem, então você clica aquele... Mas pode vir ser chamado a ter que explicar. A ter que explicar, exatamente. Então você vai ter uma ponta... Agora, nessa explicação mesmo, você pode dizer, olha, eu não tenho documentação nenhuma, e se não tiver documentação nenhuma, presume-se haverá, pelo menos no campo criminal, isso não poderia gerar nenhum tipo de procedimento contra essa pessoa. Então, enfim, feito isso, clicado que a origem é lícita, pago, você tem essa proteção. Quem é que ficou de fora do programa? Quem é que não pode entrar no programa? Quem tem a inserção vedada no programa, que aí gerou uma série de discussões também. Em primeiro lugar, quem já foi condenado
por um dos crimes que estão sendo anistiados pela lei. Então, se ele foi condenado por um dos crimes do artigo 5º da lei, ele não pode ingressar no programa. Há uma discussão grande se essa condenação precisa ser uma condenação em primeiro grau ou precisa ser uma condenação definitiva, mas a Receita já fez uma interpretação autêntica dela em relação a essa lei, dizendo que basta uma condenação em primeiro grau e eu não posso aderir ao programa. Que gera uma situação, no mínimo, injusta. Porque se o meu dinheiro, se eu fui condenado por corrupção, se eu fui condenado por descaminho, se eu fui condenado por caixadores de instituição financeira, eu posso declarar o meu patrimônio, desde que o meu patrimônio não tenha origem nesses crimes. Agora, se eu fui condenado por um crime contra a ordem tributária, se eu fui condenado por evasão de divisas, se eu fui condenado por falso, aí eu não posso ingressar no programa e declarar. Então fica uma situação um pouco inusitada, porque imagina o seguinte, duas pessoas que herdaram um patrimônio no exterior e não declararam por algum tempo. Um deles foi condenado por crime contra a ordem tributária porque deixou de pagar determinado imposto com fraude, que juntou um atestado médico falso no imposto de renda. Esse sujeito não pode declarar esse patrimônio de origem lícita. O outro foi condenado por corrupção. Esse outro pode declarar esse patrimônio. Por quê? Porque ele foi condenado por um crime que não é um daqueles crimes que está anistiado. Então percebam que tem aqui uma situação que é, no mínimo injusta, porque eu tenho uma vedação que afeta pessoas que estão em situação absolutamente igual, pelo simples fato de ele ter sido condenado por um dos crimes que está sendo anistiado na lei. Eu entendo a lógica do legislador. A lógica é, se você foi condenado por um desses crimes, esse seu patrimônio possivelmente tem origem nesses crimes e, portanto, você não poderia aderir ao programa. Mas isso pode não acontecer. Isso pode não acontecer. Eu posso ter duas pessoas que herdaram o patrimônio e foram condenados por outros fatos. A depender do crime que eu fui condenado, eu posso ou eu não posso aderir. Eu acho que aí a gente tem uma questão de quebra de isonomia que pode ser discutida, inclusive, judicialmente. Então essa é a primeira vedação. Há uma segunda vedação, que é aquela mais polêmica, que é a vedação dos parentes. Então, todo aquele que for cônjuge ou parente de funcionário público que exerça cargo de direção ou qualquer cargo eletivo, ele não pode aderir ao programa. Isso gerou uma série de problemas, porque realmente a acepção aqui de pessoas vedadas, ela é muito grande, ela é muito ampla. Porque quando a gente pensa nessa vedação, a gente pensa de imediato no parente ou no cônjuge de um deputado federal ou de um senador. Ou seja, já imagina uma pessoa que tenha dinheiro no exterior decorrente de um ato de corrupção. Mas isso não é necessariamente verdade. Tem muita gente que é parente, e veja, aqui o grau de parentesco vai até segundo grau, de um funcionário público com cargo de direção, e cargo de direção basta ter uma função gratificada, basta ter um DAS, que isso pode ser considerado um cargo de direção, o sujeito está impedido de ingressar no programa. Então eu tinha um cliente, a gente está fazendo todo o checklist dele do ponto de vista criminal para ver se ele teria problema, e estava tudo em ordem, quando no final eu falei, não, mas você tem algum parente? Ele falou, não, a gente não se relaciona com político. Eu falei, não político, mas algum funcionário público que tenha um cargo de direção. Ele falou, a minha filha é chefe de departamento da Universidade Federal de não sei onde. Ou seja, ela não ordenava despesa, ela não manejava verba pública, ela não manejava erário público, ainda assim esse sujeito não tinha como declarar. Então essa vedação acabou deixando muita gente de fora que tinha patrimônio lícito sem relação nenhuma com atividade pública ou política, mas acabou gerando aqui um problema. Imaginava-se que nessa segunda rodada e nesse segundo projeto, essa vedação ia cair, ou pelo menos ia ser restrita a parentes de quem exercia cargo eletivo. Mas isso não aconteceu, até porque por uma série de pressões políticas que foram feitas no Congresso Nacional, manteve-se essa vedação. Daí porque, segundo alguns, a adesão nessa segunda etapa do programa tem sido tão baixa, ou seja, pouca gente efetivamente tem aderido a essa segunda rodada, porque realmente a maior parte das pessoas que não tinha vedação nenhuma aderiu no primeiro round. Esse segundo round seria justamente para quem incide nessa vedação. Mas, de qualquer maneira, muita gente está ganhando na justiça, está entrando com mandato de segurança e está ganhando na justiça para que, ainda que ele tenha esse parentesco, ele possa se equiparar aos que não têm parentesco e possa aderir ao programa. Quer dizer, a partir do momento que essa lei foi instituída,
intenção de declarar que quer regularizar a sua situação, ela passa a ficar proibida por um determinado artigo que a gente está discutindo. Uma possível saída seria essa. Quer dizer, se ela passa a declarar sem o amparo da lei, ela já está de cara cometendo crime de evasão de divisa. Sem o amparo da lei. Tá. Ok. Declarando sem ser no programa de regularização. Isso. Sim. Né? De cara, Ela está confessando uma evasão de divisas. E a outra é a questão tributária que se resolve pagando encargos e multas e tudo mais. Ok. Né? A partir deste momento, ela entra questionando digamos, a isonomia da lei para tentar se proteger quanto ao crime De evasão de divisa. Isso, exato. Esse é mais ou menos O que algumas pessoas têm feito, e vejo, não é nenhum cliente meu, mas pelo menos em conversas, algumas pessoas têm. Porque qual é o problema da lei? Você poderia declarar fazendo a ressalva, olha, eu sou parente, mas eu ainda assim vou declarar porque eu acho isso constitucional. Não dá para fazer isso no programa da Receita, porque ele diz você é parente sim ou não, e se for sim, você não consegue declarar. Muita gente tem colocado não. E no campo de explicação tem feito uma redação mais ou menos não porque é inconstitucional, não nos termos do artigo, né? Para dizer, olha, eu não menti, eu não tive dolo de mentir, mas eu estava exercendo um direito meu por conta da isonomia. E se alguém pegar lá na frente, aí o sujeito discute essa questão da isonomia no judiciário. Porque, percebam, qual era o grande dilema das pessoas que estavam, e o grande dilema criminal das pessoas que estão nessa vedação. Se o sujeito entrar com um mandato de segurança, expor a situação dele e perder o mandato de segurança, ele confessou na justiça e ele expôs toda a situação dele. O que ocorreram em alguns casos que aconteceram isso. E alguns casos, por quê? Pessoas mais notórias, porque o sujeito que tem ali o parente numa repartição pública X, esses declararam. Agora, você tem figuras que são notórias. Essas figuras notórias, elas têm uma dificuldade de declarar e de mentir, porque, além de tudo, você vai ter um crime a mais. Que talvez seja absorvido depois, mas você tem um problema ali. Então, essas pessoas, no limite, entraram com mandato de segurança e têm ganhado os mandatos de segurança. Ou seja, têm obtido autorização para declarar. Mas, mais uma vez, nem todas. A Cláudia Cruz é uma exceção. A Cláudia Cruz entrou, pintou uma ação ordinária, pediu uma liminar e perdeu a liminar. Portanto, não necessariamente. Tudo bem que é uma figura específica, com toda a carga que tem sobre ela, mas é sempre um risco você se expor, apresentar todos os seus documentos e correr o risco de perder uma ação judicial nesse sentido. E quem entrou com a ação e obteve liminar, tentou comprovar que o recurso daquele dinheiro foi oriundo de uma atividade profissional dele que nada tinha a ver com aquele trabalho. Então houve um esforço suplementar de segregação do valor e da demonstração da formação daquele patrimônio de forma que não o vinculasse à pessoa pública. Isso. Na verdade, a vedação ao parentesco com a pessoa pública é uma presunção de que aquele patrimônio pode ser decorrente de alguma atividade que ele comprovou que não é, do ponto de vista lógico, né? Não estou pensando no ponto de vista legal. Você tem uma presunção de que aquilo é de uma atividade ilícita relacionada ao cargo público e uma presunção que o parente necessariamente é um laranja do servidor público. Então você tem uma dupla presunção aqui que justificaria, em tese, essa vedação. Então, se você demonstrar que nenhuma dessas presunções são reais, você poderia. Que é o que tem acontecido na prática. Então, assim, mas de qualquer maneira é a vedação, não caiu. Eu li, eu acho que hoje no Estadão tinha uma notícia de que eles iam tentar uma terceira rodada excluindo parentes. Mas excluindo a vedação dos parentes, mas eu acho que ficou extemporânea, dado o tamanho da crise. Eu acho que, enfim, mudaram a primeira página do jornal e esqueceram de mudar a página de economia, porque ela estava no contexto anterior, isso nem passa mais pela cabeça de ninguém. Mas quando mexe, surge essa tentativa, tá? Enfim, o último ponto que eu queria abordar aqui, e aí depois a gente vai fazer o debate, é a questão de qual é o resguardo que tem essa declaração do ponto de vista de investigações criminais. Ou seja, na medida que eu faço essa declaração, confesso que eu pratiquei um crime de evasão de divisas, um crime contra a ordem tributária e eventualmente uma lavagem de dinheiro,
Porque se eu estou declarando algo relacionado a um trust, pela concepção do judiciário, trust é algo muito próximo a um instrumento feito para ocultar ou dissimular alguma coisa, porque o judiciário não tem a compreensão da natureza do trust ainda. Então, se vocês verem algumas decisões do Supremo sobre trust, isso demonstra claramente uma falta de compreensão de para que serve um instituto realmente. Então, eu estou confessando ali uma lavagem de dinheiro, uma evasão de divisa, um crime contra a ordem tributária. O que a Receita ou o Ministério Público podem fazer com esse documento do ponto de vista criminal? Veja, se eu tenho certeza e tranquilidade absoluta que a origem daquilo é lícito, eu não tenho que ter nenhum tipo de preocupação. Por quê? Porque aquilo só poderia ser utilizado para me processar pelos crimes que estão sendo anistiados. Portanto, é irrelevante, porque está claramente anistiado. Então, essa preocupação não existe. Agora, é claro que existem situações em que há uma zona cinzenta ali, ou seja, há uma parte do dinheiro que é lícita e outra parte nem tanto lícita, e isso se misturou em determinado momento lá fora, e o sujeito declarou. Bom, essa declaração, eu posso pegar essa declaração e instaurar um processo ou um procedimento para apurar, do ponto de vista criminal, que aí o tributário, para apurar a veracidade e a idoneidade daquele patrimônio? Não, eu não posso fazer isso. Tá? Aquilo é resguardado pelo sigilo e aquilo não pode constituir autonomamente um motivo para eu instaurar o que quer que seja do ponto de vista criminal. Agora, o que pode acontecer e a lei autoriza é, se eu já tiver, por elementos autônomos, por indícios autônomos, alguma suspeita da prática de um desses crimes, eu posso usar a DERCAT como mais um elemento de prova. Portanto, eu posso acessar essa DERCAT e posso usar sim ela como meio de prova na parte criminal, como aconteceu recentemente na Lava Jato, em que havia uma suspeita que um sujeito tinha dinheiro ilícito no exterior, pediu-se a quebra do sigilo, buscou-se a DERCAT e juntou-se a DERCAT e demonstrou-se que o sujeito usou o programa de regularização para tentar lavar o dinheiro, o que não afeta em nada a lógica do programa, não afeta a credibilidade do programa. É evidente que quando eu faço um programa e deixo que o contribuinte declare autonomamente se aquilo é lícito ou ilícito, é evidente que eu estou abrindo alguma porta para lavagem de dinheiro, e isso era previsto. Tanto que as autoridades, diante de algum indício, elas podem quebrar o sigilo da DERCAT e buscar esse sigilo. O que elas não podem é partir da DERCAT para abrir uma investigação autônoma. Aí começa toda a série de discussões. Bom, tudo bem. Se eu tenho um indício na Lava Jato, eu posso quebrar o sigilo da DERCAT? Posso. Se eu tenho uma busca e apreensão, eu identifiquei alguns extratos suspeitos, eu posso quebrar a DERCAT? Posso. Agora, se eu tiver uma delação premiada, com base só numa delação premiada, eu posso quebrar a DERCAT? Se eu tiver uma denúncia anônima, por base dessa denúncia anônima, eu posso quebrar a DERCAT? A princípio, não. Eu não poderia. Com denúncia anônima, eu não posso quebrar nenhum sigilo, sem fazer uma investigação prévia sobre essa denúncia anônima. Então, em relação à denúncia anônima, ela é legítima, ela justifica a quebra do sigilo da DERCAT? Não. Aqui vale a mesma regra que vale para escuta telefônica, para sigilo bancário, para sigilo fiscal. Com base em denúncia anônima, eu não posso fazer isso. Agora, com base em delação premiada, eu posso quebrar? A princípio, eu diria que não, mas diante da jurisprudência atual, me parece que é possível. Porque está se decretando busca e apreensão com base em delação premiada. Está se decretando prisão preventiva com base em delação premiada. Está se recebendo denúncia com base em delação premiada. Portanto, é muito possível que, com base em delação premiada, quebre um sigilo da DERCAT. Eu não conheço nenhum caso ainda, mas é algo que pode surgir no horizonte. Mas, mais uma vez, se o sujeito tem certeza que a origem daquilo é lícito, não tem com o que se preocupar, porque os únicos crimes que envolveriam aqueles são aqueles que estão anistiados. Tá? Agora, se tem aí uma zona cinzenta, há uma preocupação nesse sentido, deve haver. Claro, aqui? Pode comprovar, né? Oi? Tem certeza e pode comprovar. Porque se em algum momento ele for obrigado a comprovar, ele pode comprovar. Mas mais uma vez, no processo penal, como o ônus da prova é da acusação, então a acusação que vai ter que comprovar que aquilo tem origem ilícita. Então, mas você acabou de dizer o seguinte, que na condição, na situação onde a DERCAT vai poder ser juntada ao processo, porque existe a suspeita, existem indícios claros de participação em recurso ilícito, acho que vai caber ao réu comprovar que
Mas vamos supor assim, você tem uma delação premiada que diz que você recebia dinheiro de corrupção lá fora. Aí você, com base nessa delação, pega a sua DERCAT. Mas no fundo, o que ele tem? Ele tem uma comprovação que você tinha dinheiro lá fora e uma delação dizendo que a origem dele é ilícita. A delação em si, veja, a única suspeita de que aquilo é ilícito é a delação. Porque a DERCAT só prova que você tinha aquele dinheiro, ponto final. Se a única suspeita é a delação, aquilo não vale como prova. Então você vai ter que ter uma prova mais. É claro que se você tiver mais indícios de que aquilo é suspeito, você vai ter que fazer uma contraprova. Mas se o único indício for a delação premiada, você não precisa se preocupar, porque a lei, pelo menos nesse caso, você tem uma lei muito clara que diz que você não pode condenar ninguém só com base em delação premiada. Então, nesse ponto, fica resolvido. Uma pergunta ali, depois eu passo para cá. Não sei se a pergunta é pertinente, mas vamos colocar aqui uma situação diferente. A pessoa não fez a declaração e por algum motivo foi feita. Tá. Vamos colocar 3 hipóteses. Uma pessoa de 70 anos, vamos dizer que não se trata de fato notório, não é político, não é nada, apenas alguém que tem alguma conta no exterior com origem razoavelmente Listo. Razoavelmente. Foi declarado se Claro. não foi declarado, presume-se que não Claro. é tão lícito assim, Tá. possivelmente algum caixa 2 de alguma coisa. Mas lembrando que o caixa 2 é um ilícito que seria anistiado aqui, tá? Mas ela não declarou, ela foi feita. Tá. Primeira pergunta, com base na sua experiência, uma pessoa de 70 anos, qual a chance real dela ir para a cadeia com base nisso daí? Segunda pergunta, o beneficiário tem um beneficiário dessa conta que é um filho de 25 anos. Tá. Vamos supor que esse filho vá para o exterior e fique lá. Qual a chance dele ser extraditado? Essa chance diminui se ele tiver um passaporte de algum país europeu que estiver na Europa? Tá. Então, por partes aqui. Vamos começar pelo titular aí de 70 anos, tá? Qual a chance de, se ele for condenado ao final por evasão de divisas, ele ir para a prisão? Bom, ele vai ter que ser condenado pela evasão de divisa, lembrando que para que ele tenha um regime que tenha prisão, ele tem que ser condenado a mais de 8 anos, tá? Uma evasão de divisa, você nunca vai ter uma pena maior do que 8 anos, mas o entendimento da jurisprudência é cada conta que eu tenho no exterior é uma evasão de divisa diferente. Eu discordo desse entendimento, tá? Mas esse é o entendimento até o momento adotado pela Lava Jato. Então, se eu tenho 10 contas, eu tenho 10 evasões de divisa. Portanto, eu posso ter uma pena maior do que 8 anos. Eles têm entendido, no fundo, que é um crime continuado, então você consegue mexer nisso. Pois a primeira dúvida seria um crime em tese que poderia dar 80 anos de cadeia pelo fato de ser continuado pelo... Não, você vai ter o crime continuado, você vai ter o crime da evasão de divisas, mais um aumento de 1/3 a 2/3. É difícil, se for só evasão de divisas, se não tiver nenhum tipo de ocultação ou dissimulação, é muito difícil você ter uma pena de prisão, tá? Independentemente da idade da pessoa, tá? No entanto, se você tiver algum tipo de ocultação ou dissimulação, lembrando que trust, a possibilidade do sujeito entender que é uma lavagem de dinheiro é grande, então aí você soma uma pena de lavagem de dinheiro que é de 3 a 10 anos. E aí cada movimentação, eu uso o TRF aqui, tem entendido que a cada movimentação é uma nova lavagem de dinheiro, ou seja, aí a pena pode crescer bastante. Então, se você tiver essa característica da lavagem de dinheiro, que é a ocultação ou a dissimulação, e é muito amplo aqui, Pode ser uma coisa bem mais simples. e no nome dele, Não notório, não nada. então aí você não vai ter uma pena de prisão, tá? Dificilmente você vai ter algo que... E mais do que isso, é que eu estou pensando só no caso de condenação, mas pensemos que eu preciso identificar essa conta, eu preciso denunciar esse sujeito, eu preciso ter todo o processo penal, ele ser condenado em primeiro e em segundo grau, para aí sim ele ter essa pena aplicada. Se ele, a depender da idade dele... Que corre o processo na federal, ele provavelmente, considerando essa prescrição pela metade, provavelmente ele sequer seria... Mais ou menos, porque a prescrição pela metade, mas lembra que a evasão de divisas, ele não é um crime permanente, tá? Mas a cada 31 de dezembro você comete ela de novo. Portanto, eu tenho meu dinheiro lá desde 2005, não tem problema. Cada ano começa a correr a prescrição de novo.
Então, a partir do momento que você pega esse valor, é aquele último ano que começou a correr a prescrição. Tá? Deve demorar, em média, se o processo for simples, de 1 ano e meio a 2 anos para você terminar um processo penal em primeiro grau de evasão de divisas. Se ele tiver todos os dados, se isso vier na cooperação tributária, mais uma apelação que deve demorar mais 1 ano, não sei se prescreve nem pela metade, tá? Não sei se prescreve nem pela metade. Agora, só queria colocar uma pimentinha na sua colocação, que é o seguinte: várias jurisdições internacionais criminalizaram a evasão de divisa lá. Então, quando você tem uma conta no exterior, aquela jurisdição, se você é um não residente, o W8, por exemplo, brasileiro, tá, e que você tem um recurso, está criminalizado a evasão de divisa, várias jurisdições, inclusive a Suíça. Pior que isso, a instituição... Na Suíça, por exemplo. E lá na Suíça está criminalizado também o representante do banco que, sabendo que esse recurso era de evasão tributária, ajudou a pessoa a manter aquele recurso. Então, se ele tinha informação, ele também pode ser processado lá na Suíça. Então, o que tem acontecido é que vários bancos estão denunciando seus clientes quando no processo de due diligence dele, ele verifica que aquele patrimônio que foi constituído no exterior é além da atividade profissional que ele faz. Então, o que tem acontecido é que esses processos, muitas vezes, estão começando lá. E aí já vem por troca de informações, como o professor está explicando aqui. Então precisa tomar muito cuidado. E também, se o filho que você colocou, ele é cotitular da conta, ele também está cometendo crime. Então, além do pai, o filho pode ser processado. E se o filho, por um acaso, tem uma procuração dessa conta, ele também tem o que a gente chama de domínio econômico sobre o recurso. Então, o que acaba acontecendo? O filho acaba sendo envolvido também sobre esse tipo penal, tanto lá quanto aqui. Então precisa tomar muito cuidado que jogar com a assimetria de informações está cada vez mais difícil, tendo em vista as novas normas bancárias internacional e tendo em vista a maior agilidade na troca de informações. Então, vários lugares do mundo, vários Estados Unidos está criminalizado, vários lugares do mundo, hoje você tem a pessoa que tem o conhecimento, ela tem a obrigação de delatar. Uma peculiaridade da nossa lei de regularização, que é interessante, é, na hora que você declara, você anistia o titular de fato dos bens, a interposta pessoa também é anistiada, mas tinha uma previsão inicial de anistiar aquele que colaborou ou ajudou a evasão de divisa. E isso foi vetado pela lei para que isso não beneficiasse os doleiros. Mas no fundo, isso acabou excluindo da anistia todos os funcionários de banco, gerentes ou advisors que ajudaram na estruturação daquilo e que eventualmente sabia e colaboraram na evasão de divisa. Então você pode ter uma situação, claro que difícil disso acontecer na prática, mas em tese você poderia ter o titular anistiado, a interposta pessoa anistiada e aquele que ajudou, que organizou, que estruturou, sabendo que haveria evasão de divisa, esse não está anistiado porque essa extensão da anistia foi vetada na época pela Presidente da República. Isso. Então eu entendo o seguinte, se o dinheiro tem origem ilícita, que é a presunção que você tem que ter na declaração, teoricamente não existe crime de lavagem de dinheiro para ser anistiado. Não, existe porque o crime contra a ordem tributária, o crime fiscal, desde 2012 passou a ser antecedente de lavagem de dinheiro. Passou. Isso. Então aí tem uma discussão, bom, mas o dinheiro não é ilícito, porque ele era parte do meu patrimônio, eu adquiri ele ilicitamente, só deixei de pagar imposto. Mas o que se entende é na hora que você deixa de pagar aquele X de imposto, aquele pedaço do seu patrimônio virou ilícito. Logo, se você ocultar ou dissimular esse... Pós-2012, o problema é que como a lavagem de dinheiro, segundo o Supremo, a semana passada, é um crime permanente, ainda que você tenha sonegado lá atrás, na hora que passou por 2012, virou ilícito, virou lavagem de dinheiro. Só a parte referente ao imposto. Agora a questão é como é que eu vou identificar se o dinheiro é fungível
qual é a parte do imposto. O problema é que, como em regra você está ocultando tudo, dissimulando tudo, portanto você está dissimulando também aquela parte. Então essa é a... Então no fundo... Agora, tem uma discussão que é fundamental hoje, que é crime contra a ordem tributária gera produto passível de ser lavado. Evasão de divisa não. Porque evasão de divisa é uma mera não declaração. Ou seja, eu não ganho nada com a evasão de divisa. Porque o crime contra a ordem tributária, se eu suprimir mentalmente o crime contra a ordem tributária, eu perco um pedaço do meu patrimônio que eu paguei. Na evasão de divisa não, porque ela é um mero crime de não declaração. Portanto, ela não gera produto algum. Daí porque eu acho que evasão de divisa, ao contrário do crime contra a ordem tributária, ela não pode ser antecedente de lavagem de dinheiro. Não tem como fazer isso. Que é a discussão que hoje está tendo na Lava Jato em vários dos casos. Vamos supor que eu tenho uma origem absolutamente lícita desse dinheiro. Por exemplo, um contrato de trabalho, eu consigo comprovar que foi feito há 15 anos num país do exterior. Continua toda essa situação, mesmo sendo o trabalho foi feito no exterior, mesmo que o trabalho tenha sido feito prestado no exterior, até tributado no exterior, mas tenha sido guardado no exterior e não... Ainda assim, se é depósito... É porque o problema é que o crime de evasão de divisa, por incrível que pareça, aí porque ele é um crime de estatística. No fundo, o que você está lesionando ao não declarar para o Banco Central? Você não está lesionando o erário público e nem o fisco. Você está lesionando o direito que o Banco Central tem de saber quais são os ativos que os brasileiros têm no exterior para fazer a política cambial. Não faz muito sentido você criminalizar isso. Mas, de qualquer forma, é crime. Então, mesmo que eu tenha ferido esse dinheiro lá fora, por um trabalho que eu pensei, paguei imposto lá fora, ou seja, não há irregularidade tributária, mas eu não declarei para o Banco Central, eu tenho evasão de divisa. E pelo aspecto tributário, o declarante de imposto de renda no Brasil, ele tem o princípio do domicílio fiscal universal. Então, você, não importa onde você tiver patrimônio, você tem que declarar na sua declaração de renda no Brasil. Então, cada país tem uma determinada característica, o Brasil tem esse princípio. Então, você, tendo ativos no exterior, esses ativos têm que constar da sua declaração de imposto de renda no Brasil. Agora, mesmo que tenha prescrito o crime contra a ordem tributária, você vai continuar a evasão de divisa por todo esse tempo, porque a cada ano, se você não declara, você renova a evasão de divisa. E na prática, se a pessoa estiver no exterior, existe alguma chance da Interpol buscar a pessoa num caso que não seja... Como é que isso funciona? Por evasão de divisa, não. Difícil. Por evasão de divisa, não. Agora, a dificuldade... Mas digamos que ela consiga arrumar um domicílio como residente nas Ilhas Maurício. A não ser que aquele país criminalize a evasão de divisa também, você tem a dupla tipicidade, aí você tem a cooperação internacional possível. E lembrando que a sua mudança de domicílio é daqui para frente. Os crimes que você fez no passado, eles continuarão existindo. Sim, mas de um modo eminentemente prático, será que isso vai atrair tanto assim a atenção? Vai atrair e vou te falar outra coisa. Quando você sai do Brasil e muda o seu domicílio fiscal, você tem que indicar para que país você foi. E quando você volta, você volta. Então, aí você tem toda essa troca. A Receita Federal, dependendo da situação, ela pode desconsiderar a sua saída. Então, por exemplo, já tem casos no Brasil, não sei se, eu preferia que o Dichota falasse isso, mas Brasil e Portugal, cláusula de desempate, quando você tem mais ativo no Brasil do que em Portugal, então você é desconsiderada a sua saída. Tem algumas jurisdições que têm acordos bilaterais com relação a isso. Então, muitas vezes você sair, você não resolve o problema. Você pode estabelecer uma data de corte, mas a data de corte não resolve o seu passado. E, por troca de informações internacionais, o fisco brasileiro pode criminalizar condutas do período que você era domiciliado fiscalmente no Brasil, e aí você pode acabar respondendo de alguma forma. A situação, de novo, eu queria só falar, a assimetria de informação está cada vez menor. Então você jogar muito com jurisdições diferentes, tipos penais diferentes, está cada vez mais difícil. Mesmo com os paraísos. Eu confesso que eu acabei ficando com dúvida agora em relação ao conceito de evasão de divisa. Se eu participei do regime de regulamentação, eu reconheci, recolhi o tributo, fiz a retificação da minha declaração de imposto de renda,
E também fui ao Banco Central, tenho mais 100 mil dólares, fui ao Banco Central e reconheci que eu tinha intenção de dezembro patrimônio de mais 100 mil dólares. Se eu não fizer a declaração no Banco Central... Não, a Receita no programa, ela automaticamente vai comunicar ao Banco Central. Então isso não caracteriza. Digamos que eu tenha recursos declarados à Receita, sempre foram declarados, eu fiz trabalho no exterior, declarei a renda e tudo mais. E não informei ao Banco Central. Eu vou cair numa regra administrativa que prevê uma multa do Banco Central. É isso. Não, mas veja, se eu não estou no âmbito do programa, eu só declarei a Receita e não declarei a DCBE, eu tenho crime de evasão de divisa. Eu posso até alegar falta de dolo e argumentar no processo que, se eu declarei a Receita, não faz sentido eu ser criminalizado porque eu não declarei ao Banco Central. Mas o tipo penal é não declarar ao Banco Central. E aí nós estamos falando dos 12 anos. A gente está falando dos 12 anos. É isso. Se não tiver lavagem de dinheiro, que daí vai para 16. Tá? Porque se tiver ocultação ou dissimulação, eu tenho que fazer essa conta com 16 anos para trás. Ou seja, algo que, assim, eu estou perguntando, eu não sou advogado. Tá. E eu tenho acompanhado muitas pessoas que faziam a declaração na CDE do Banco Central. E a percepção é que é algo banal. Sim. Está encarando, olhando isso como uma coisa banal, não estão dando muita importância. Mas a omissão te gera um crime do artigo 22 da Lei 7492, que é a Lei de Crimes Financeiros. Então, realmente é uma mera declaração e custa crer que isso seja crime porque você não está lesionando o erário público, você só está deixando de informar o Banco Central. Mas a gente tem essa previsão legal. Portanto, é importante saber que são dois crimes diferentes, o crime contra a ordem tributária e o crime de evasão de divisas. Eles não têm relação um com o outro. Tanto que o crime contra a ordem tributária eu pago e está extinta a punibilidade, a evasão de divisa não. Eu posso pagar, até porque eu não tenho o que pagar na evasão de divisa, porque é uma mera não declaração. Isso. Só que assim, houver 30 de dezembro do ano passado, a Receita ela também declara para essa do Banco Central de dezembro? Ou tem que fazer uma retificação? Como é que faz? Porque aí realmente o aspecto da formação, eu acho que vai ter que fazer uma retificação na DCBE também, tá? Eu imagino que você agora não me lembra. você tem cobertura, obviamente, para fazer isso. Sim. Vai estar dizendo, Sem dúvida, não, senão não faria sentido nenhum, claro, não, sem dúvida, não faria sentido nenhum, sem dúvida. Vamos continuar um pouquinho mais, em vez de fazer intervalo e a gente termina um pouco mais cedo, acho que é melhor, né? Para não quebrar o ritmo, né? Eu queria falar um aspecto para vocês, que é um assunto que também vai ser melhor explorado na aula do professor Nishiotta, mas é o problema de troca de informações entre o fisco e os estados, que está sendo uma discussão com aquelas informações, né, como não deveriam ser compartilhadas, e tem uma discussão muito grande com relação a isso. Agora, uma coisa é a DECART, né, e outra coisa é a declaração de imposto de renda do contribuinte. O que as pessoas têm que ficar bastante atentas é que existe já um convênio entre a Secretaria de Fazenda dos estados e o fisco da possibilidade de compartilhar as declarações de imposto de renda para verificação de impostos que não tenham sido recolhidos. Então, quando um determinado contribuinte, né, ele teve um aumento na sua declaração de imposto de renda e aquele patrimônio não tem uma justificativa do aumento, a Secretaria da Fazenda, vocês devem ter visto as normas editadas aqui pelo Estado de São Paulo, a norma editada por outros estados da Confederação, e também posicionamentos com relação à Receita Federal com relação a isso. Da incidência ou não do imposto de transmissão inter vivos, né, quando você tem um acréscimo patrimonial. O professor Fábio Soares de Mello e eu escrevemos um artigo que a gente já alertava esse risco desse compartilhamento de informações da Receita Federal com a Secretaria da Fazenda, que uma coisa é você compartilhar a declaração de imposto de renda, outra coisa é você compartilhar a DECART. Então, vários professores, o professor Heleno Torres, a professora Ana Cláudia Ottoni, eu, professor Fábio Soares, a gente estava alertando que o contribuinte tem que ficar muito atento, porque as secretarias da Fazenda vão ter sim acesso às suas declarações de imposto de renda.
não a Descartes, mas na declaração. Então precisa ficar muito atento com relação à incidência ou não da transferência desse ativo para o beneficiário final dele. Então, é uma coisa que eu recomendo vocês lerem, é só vocês porem Pierre Morreau, Fábio Soares de Mello, que vocês vão ver que é um artigo muito antigo que nós escrevemos, mas justamente a gente na época estava preocupado com essa questão e discutimos longamente com o professor Heleno Torres, que é um grande especialista no assunto, e com a professora Ana Cláudia Otomi, desse risco das secretarias da Fazenda do Estado acessarem as suas declarações de imposto de renda e verificarem esse acréscimo patrimonial. Reconheço na minha declaração de imposto de renda, mas não dou a razão porque eu sou obrigado a colocar na declaração. Basta dizer que foi através da Descartes que não deu tal. A Fazenda tem acesso à declaração, viu que tem aumento de patrimônio decorrente da Descartes, ela não pode fazer nada, a princípio. Não, ela vai ter acesso à sua declaração de imposto de renda. Ela não vai ter acesso a Descartes. Ela não vai ter acesso. Ela não vai saber que é uma... E através da sua declaração de imposto de renda, ela vai verificar se existe ou não aquela tributação. Existe uma discussão hoje da constitucionalidade ou não da constitucionalidade da lei que tributa ativos que estão no exterior. Mas, hoje, essas discussões, em geral, são com ações que você entra, preventivas, dizendo que aquele patrimônio, né, ele não é tributável porque aquele fato gerador ocorrido no exterior, ele seria inconstitucional. Mas você precisaria de uma medida judicial que desse suporte a essa não incidência. Agora, temos casos também ruins, dizendo que, por exemplo, posso citar o nome, porque é um caso público, né? Vocês devem ter acompanhado o caso da família Stenbrook, né? Que tinha uma holding, né? E essas holdings, os ativos estavam aqui no Brasil, mas a holding no exterior. A Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo entendeu que por essa holding ter ativos no Brasil, mesmo que ela estivesse localizada no exterior, deveria sim ter tido um imposto de transmissão, no caso dele especificamente é causa-morte, né? Porque foi a morte da mãe, então teria passado o patrimônio para os filhos. Então o que eu quero chamar a atenção é que é um pouco utópico achar que não há troca de informações, porque há troca de informações sim da declaração de imposto de renda. E a declaração de imposto de renda é informação suficiente para as fazendas estaduais irem atrás do imposto. Eles não vão precisar da Descartes. Eles vão, através da declaração de imposto de renda, poder verificar a incidência ou não desse imposto. Agora, quem quiser se prevenir, teria que entrar com uma ação declarando a inconstitucionalidade da tributação de ativos no exterior. Esse imposto não prescreve também? É uma grande discussão de quando ele prescreve, porque você, a partir do momento que você acabou de colocar esse imposto, você está declarando isso agora, quando que teve o início? Quando ocorreu aquele falecimento, quando ocorreu aquela morte, ou quando o contribuinte novou aquela obrigação e colocou na sua declaração de imposto de renda. Então há uma discussão do início do período prescricional, se é quando você declarou ou quando ocorreu efetivamente a transferência. Então tem uma discussão jurídica sim com relação a isso, mas não se sabe ainda como é que os tribunais vão entender se houve ou não uma inovação da obrigação tributária. Agora, só pegar um gancho que eu achei uma questão bastante relevante, que é justamente essa do crime contra a ordem tributária como antecedente de lavagem de dinheiro, que é algo que impacta não só os ativos no exterior, mas qualquer movimentação no Brasil, que isso eu acho fundamental. Até 2012, crime contra a ordem tributária não gerava lavagem de dinheiro. Então, por mais que eu ocultasse ou dissimulasse os recursos oriundos disso, isso era irrelevante, isso não gerava o crime de lavagem de dinheiro. A partir de 2012, começou a caracterizar a lavagem de dinheiro. Então, o que você tem, na verdade? Se você, de alguma forma, praticou algum crime contra a ordem tributária e o produto desse crime você ocultou ou dissimulou, o que pode acontecer, inclusive, enviando para o exterior e não declarando, você, além do crime contra a ordem tributária, tem a lavagem de dinheiro, o que dá uma nova dimensão para o crime contra a ordem tributária, porque nessa situação, se você paga o tributo, você extingue a punibilidade do crime contra a ordem tributária, mas não da lavagem de dinheiro. A lavagem de dinheiro continua existindo. Então,
isso pode fazer com que aquela solução que era muito cômoda nos crimes contra a ordem tributária, que era simplesmente pagar e você tinha extinta a punibilidade, isso toma uma outra dimensão quando você ocultou ou dissimulou aquele bem, porque esse, ainda que o crime antecedente tenha a possibilidade extinta, a lavagem de dinheiro vai continuar. Você te ocultar é simplesmente você não declarar, porque senão automaticamente todo crime declarado vira lavagem de dinheiro. É a preocupação que a gente tem. O que a gente tem tentado defender nos tribunais? Que não basta o mero ocultar. Você tem que ter algum indício de que aquele agente pretende reintroduzir esse dinheiro na economia formal com uma aparência de ilicitude. Tá? Isso não precisa acontecer para ter lavagem de dinheiro, mas você precisa demonstrar que essa era a intenção do sujeito. Então a mera ocultação não seria suficiente. Mas não é essa a interpretação que os tribunais têm dado. Aliás, mais, o que os tribunais têm começado a entender que me preocupa tem uma das formas da lavagem de dinheiro que é usar na atividade econômica ou financeira o dinheiro de origem ilícita. Eu não precisaria nem ocultar, basta eu usar na atividade econômica ou financeira. Então percebam, porque, só para deixar muito claro, o que é lavagem de dinheiro? Hoje a gente tem duas modalidades de lavagem de dinheiro. A primeira dela é ocultar ou dissimular bens sujos, bens oriundos de crime, com a intenção de reutilizar, recolocá-los na atividade formal, ou seja, é disfarçar o bem e lavar o bem. Eu tenho uma outra modalidade que era o uso do bem de origem ilícita na atividade econômica ou financeira, só que a redação da lei anterior era quando eu sei que ele vem de crime. Então eu pego o dinheiro do tráfico de drogas, eu sei que é do tráfico de drogas e invisto ele em alguma coisa. Isso seria lavagem de dinheiro também. O problema é que quando eu sei que vem de atividade econômica, caiu na nova lei de 2012. Portanto, usar dinheiro na atividade econômica ou financeira quando eu sei ou quando eu suspeito que aquilo vem de crime, virou lavagem de dinheiro. E se o crime antecedente passa a ser crime contra a ordem tributária, você imagina como isso ficou vago. Eu estou usando na atividade econômica e financeira um dinheiro que eu sei ou suspeito que ele vem de crime contra a ordem tributária. Isso me inviabilizou completamente tudo. Você imagina um gerente de banco, isso é um problema que os bancos têm. Ele está lá no banco, vem um jeito com uma microempresa e pede para abrir uma conta no banco. Aí ele apresenta todos os documentos para abrir a conta no banco, dentre eles a contabilidade formal. 6 meses depois ele vai pedir empréstimo. O que ele vai apresentar para o empréstimo? A movimentação real dele e não a contabilidade formal. O gerente vai ver que tem uma discrepância brutal entre a movimentação e a contabilidade formal. Eu tenho um indício de crime contra a ordem tributária? Tenho. Eu posso levar adiante isso? Problema aqui, porque talvez eu tenha um crime contra a ordem tributária e eu esteja fazendo uma lavagem de dinheiro. Então, o que eu quero dizer com isso é que, na medida em que você teve uma alteração da lei de lavagem de dinheiro em 2012 e você passou a ter o crime contra a ordem tributária como antecedente de lavagem de dinheiro, o que era expressamente vetado antes, a exposição de motivos era super clara nesse sentido, você deu uma dimensão brutal, porque agora a sonegação fiscal ela vem junto com a lavagem de dinheiro, porque o mero ocultar tem sido entendido como lavagem de dinheiro, sim. Então, se eu pego esse dinheiro, soneguei, mandei para o exterior e não declarei, se for um trust, então, nem se fala. Vai virar lavagem de dinheiro. Então, um crime que era resolvido com o pagamento vai virar um crime com uma pena de 3 a 10 anos para cada movimentação que eu faço. Porque o Tribunal Regional Federal da Terceira Região acabou de dizer que cada movimentação é uma lavagem de dinheiro diferente. Então, eu tenho 3 anos de pena mínima a mais para cada transação financeira que eu faço. Então, realmente, a coisa tomou uma dimensão muito maior com essa lei. Tá? Agora, lembrando que o crime contra a ordem tributária ele só se consuma quando tem o lançamento definitivo do tributo. Então, para ter lavagem de dinheiro de crime contra a ordem tributária, eu preciso ter o lançamento definitivo e ocultar e dissimular esses valores depois do lançamento definitivo. Então a gente tem vários aspectos aqui de lavagem de dinheiro e crime contra a ordem tributária que podem ser abordados, ainda são pouco discutidos, mas a gente começa a ter em casos concretos o uso disso para aumentar a responsabilidade penal, principalmente do empresário que sonega imposto. A lavagem de dinheiro passou a ser uma espada importante para ameaçar esse tipo de prática. Isso a gente tem percebido na prática que vem... Tem um assunto que está bastante no ar, não preciso nem dizer, que é a questão de recurso não declarado de campanha. Eu posso receber um
Ou eu posso receber um recurso que veio de um caixa 2 de uma empresa, por exemplo, e também utilizar e não declarar. Vamos colocar a responsabilidade no tesoureiro da campanha? Tá. A que crime está sujeito? Ele não contabilizou esse valor, é isso. Ele usou na campanha e não contabilizou. Tá, então tem um crime eleitoral do Código Eleitoral, o artigo 350, que é o crime do caixa 2, que a pena, se não me engano, é de 0 a 5 anos. Tá? Então eu tenho esse crime do caixa 2. Agora veja, eu tenho um problema a mais. Eu recebi esse dinheiro, na verdade a grande discussão hoje de caixa 2 e doação eleitoral é a seguinte. Uma coisa é eu receber caixa 2, não declarei e usei na campanha, é só crime de caixa 2. Outra coisa é o sujeito me deu por caixa 2, não só para ajudar na campanha, mas ele quer com isso que eu pratique um ato de ofício qualquer. Aí além de caixa 2 eu tenho corrupção. Tá. Essa corrupção pode acontecer por caixa 1 também. Ou seja, eu quero que você pratique um ato de ofício e eu te dou uma doação de campanha. Sim. O fato de estar devidamente declarado não significa que o objetivo não seja obter um ato de ofício. Aí eu não tenho o caixa 2 que está declarado, mas eu tenho Agora, tem um componente mais complexo aí, que é eu quero corromper você. Então você é um candidato, aliás, você é um senador e é candidato à reeleição. Eu quero que você aprove uma medida provisória. O que eu dou para você em troca disso? Dinheiro na sua campanha. Então eu tenho corrupção, ainda que por vias oficiais. O problema é, ao doar esse dinheiro de corrupção na sua campanha oficial, de certa forma eu estou ocultando a real finalidade. Eu posso dizer que eu também tenho lavagem de dinheiro aí? E essa aqui é a discussão que está acontecendo hoje. Eu tenho doação oficial com interesses escusos. É corrupção, eu não tenho dúvida. Agora a questão é, isso é também lavagem de dinheiro ou não? Eu tendo a dizer que não. Porque no fundo, eu não estou ocultando nada. O que você pediu em troca foi dinheiro na sua campanha. Eu estou dando dinheiro na sua campanha, portanto não tem ocultação aqui. Então, mas aí você pega o caso da Petrobras com as construtoras. Isso. Quer dizer, a construtora financiou a campanha de um candidato. Isso. Ele viabilizou através do segundo, terceiro escalão Uhum. a situação de contrato, que Isso. gerou um excedente que voltou para a construtora e que utilizou para financiar o candidato. Isso. É um recurso de... Mas veja, vamos lá, vamos pegar a corrupção. Tá? A corrupção é receber vantagem indevida em troca de um ato de ofício. O ato de ofício eu tenho. Qual é a vantagem indevida que o sujeito quer? É dinheiro para ele ou dinheiro para a campanha dele? Mas o dinheiro para a campanha dele beneficia dele mesmo. Sim, mas como o que ele pede em troca é dinheiro para a campanha dele, você não tem ocultação de simulação. Veja, é diferente se ele quer dinheiro para o bolso dele, pede para a campanha, superfatura o pagamento do advogado eleitoral e depois recebe no bolso. Aí tem lavagem. Mas se o que ele quer é dinheiro para a campanha, para gastar na campanha, aí eu não vejo lavagem de dinheiro. Porque no fundo, a vantagem... Veja o seguinte, eu vou praticar um ato de ofício e o que eu quero em troca é que você reforme a casa da minha mãe. Você reformou a casa da minha mãe. Será que eu tenho uma ocultação ou dissimulação aí? Não. O que eu quis em troca foi a reforma da casa da minha mãe. Eu tenho corrupção, não tenho dúvida nenhuma. Mas eu não tenho um ocultar ou dissimular. A mesma coisa na campanha. O que eu quis em troca, dinheiro para a campanha. Então não tem um ocultar ou dissimular. O sujeito deu dinheiro para a campanha. O ocultar ou dissimular é quando, olha, eu quero em troca para mim. Então o que você faz? Você finge que você está pagando uma terraplanagem que não existiu e aí esse dinheiro vem para mim. Aí você tem a dissimulação e a ocultação. Agora, quando o que eu quero em troca é exatamente o que você me dá em troca, eu não vejo a ocultação e a dissimulação, eu não vejo aqui a lavagem de dinheiro, eu vejo a corrupção, claramente corrupção. Não tem caixa 2 que foi por dentro. Então, mas se eu pagar a terraplanagem que não ocorreu e o dinheiro dessa terraplanagem volta para a campanha... Aí eu acho que aí tem a lavagem de dinheiro. Foi o exemplo que eu dei. Sim. Superfatura, que gera um excedente no contrato, a teoria é um exemplo escandaloso. Uhum. E esse dinheiro volta depois para financiar o candidato. Aquele dinheiro excedente só existe Entendi, entendi. Aí você circularizou, na verdade, né? Eu acho que é o que acontece. É que você nunca vai conseguir demonstrar que é exatamente aquele dinheiro que foi para a campanha, né? E no fundo, pela presunção da inocência, você vai ter que dizer que é o dinheiro lícito que foi e não o ilícito. Então, eu acho difícil você fazer... eu acho que...
Teve um debate uma vez, até que eu fiz com o Moro aqui no Tivoli, que era corrupção e lavagem de dinheiro. Evidentemente a gente discordava nesse ponto, porque ele entende que nesse caso tem lavagem de dinheiro também. Eu não consigo ver a lavagem de dinheiro porque eu não estou vendo nenhuma ocultação ou dissimulação, porque no fundo só tem lavagem de dinheiro quando eu apago o rastro do dinheiro com alguma falsidade. Isso na medida do que ele pediu em troca foi dinheiro para a campanha, eu dei dinheiro para a campanha, não tem falsidade aqui, ou seja, no fundo isso aconteceu. Tem a corrupção, não tenho dúvida nenhuma. Mas esse é um tema central nos casos da Lava Jato também, que é se você tem ou não tem lavagem de dinheiro quando a doação é feita por dentro. Que tem corrupção, eu não tenho dúvida. Esse papo de dizer, não, foi por dentro, então não tem corrupção, isso não existe, porque se você almeja um ato de ofício, é que o nosso sistema levava a isso, porque você tem um sistema que permite que pessoa jurídica doe, e como é uma pessoa jurídica não tem a consciência de cidadão, a pessoa jurídica visa o lucro, então aquilo é um investimento. Se é um investimento, ela quer alguma coisa em troca, evidentemente. Então por isso que é tão fácil você achar o ato de ofício, porque sempre ela tem uma intenção qualquer. Era oficial, porque você leva isso. Não tem, ou você simplesmente tira a hipocrisia e diz, olha, pode, e o sujeito pode se eleger prometendo para a empresa que vai defender tais pontos de vista que são importantes para ela. Se você assumir que isso não é corrupção, ok. Mas você fazer um sistema em que você não pode mercadejar o teu voto e permitir que pessoa jurídica financie, fica... É que embora a prestadora de serviço não possa doar, né? Ela tem essa vedação. Mas os caminhos são... Então não fazia muito sentido. Então fica muito fácil. Porque a briga toda na Lava Jato, quando você vai fazer uma colaboração premiada, é o sujeito falar, eu dei dinheiro do Caixa 2, ou eu dei dinheiro para a campanha, e a pergunta do Ministério Público é, para quê? Eles falam, não, a gente dava dinheiro para todos os candidatos que a gente achava importantes. Não faz sentido, me fala para quê, porque se você falar o para quê, deixa de ser Caixa 2 e passa a ser corrupção. Então essa é sempre o debate que você tem numa colaboração premiada, o sujeito fala que doou e a pergunta do outro lado é para quê? E se você tiver o para quê, isso virou corrupção. Se você não tiver o para quê, é meramente Caixa 2. Então essa é o... discussão em cima da JBS, eu não estou enganado no número, parece que são 178 deputados financiados pela JBS, receberam financiamento de campanha da JBS. E para a empresa que quer delatar, para ela achar 179 atos de ofício é a coisa mais fácil do mundo, porque ela vai dizer, a minha intenção era essa. E ela, em geral, quer fazer isso porque ela ganha pontos com cada um que ela delata por corrupção. Então, não é uma coisa porque é muito subjetivo. Ou seja, ninguém doa porque gosta da cara da pessoa, pelo menos essa era a lógica das empresas. Ela adora porque ela tem um interesse. O interesse pode ser legítimo, mas veja, para ter corrupção, eu não preciso pagar por um ato ilegítimo, eu posso pagar por um ato lícito. Então, se eu estiver pagando para um deputado votar como ele ia votar, ainda assim é corrupção. Então esse que é o problema aqui. Essa que é a grande discussão. Uma última pergunta. Você quer falar mais uma coisa? Não, era isso aqui. Então, uma última pergunta aqui para depois a gente encerrar, tá bom? Voltando um pouco ao procedimento de adesão ao DART, ao novo DART. Existe uma preocupação em relação a uma declaração inexata ou omissa. No caso de autoridade fiscal, exigir o tributo que ache que é devido. Tem um dispositivo que fala que somente o pagamento no prazo de 30 dias extingue a punibilidade dos crimes listados no artigo 5º. E logo em seguida um outro parágrafo que permite ao contribuinte impugnar com base no decreto 7235 que suspende a elegibilidade de crédito. Nesse caso, o senhor acha que há o risco de as autoridades fiscais entenderem que é preciso haver o pagamento? Mas aí você está falando que você está impugnando o valor. Isso. E não o bem declarado. Você não omitiu em relação ao bem declarado. Não, digamos que Tá. discussão com relação a foto e filme, por Tá. exemplo. Ou ainda balanço patrimonial, questões mais técnicas que possam gerar um acréscimo na cobrança. Então essa que é a questão. Mas quando você declarou o valor dos ativos e está discutindo quanto você tem que pagar, ou você tem ativos que você não declarou, ou valores que você não declarou? Nesse caso, eu estou entendendo que, caso tenha ativos que eu não declarei, eu acho que o problema é um pouco mais sensível. É porque... Pensando na hipótese de... Não, pode falar. Pensando na hipótese de
como a gente sabe que pode haver muito e deve haver muitas discussões em relação à tecnicidade de configuração de um balanço patrimonial, de um patrimônio líquido, como você aplica. Não, eu não vejo problema do ponto de vista penal de você. Aqui você está agindo de má fé, de boa fé, você está discutindo tecnicamente o pagamento ou não. A minha preocupação é quando você não declara alguma coisa. Sim. Você não está discutindo valor ou forma de cálculo, mas você deixou alguma coisa de fora. Você deixar alguma coisa de fora. A redação ela é capciosa. Ela é capciosa. Agora, se você deixar alguma coisa de fora, ainda assim, você não vai ser excluído do programa. Só que em relação a esse bem de fora, você não está protegido, então você vai ter... Agora, tem pessoas que justamente estão utilizando esse segundo programa justamente para colocar coisas que eventualmente eles esqueceram ou algumas discussões com relação a valores. Então, tem gente que vai utilizar esse segundo programa com esse fim que você está colocando, justamente para ajustar uma eventual diferença de interpretação que você como contribuinte teve na época e o entendimento eventualmente que depois se tornou um entendimento, pelo menos a visão da Receita, como o professor colocou, e você quer se assegurar que aquele tipo penal efetivamente seja anistiado, né? E a obrigação tributária também. Então tá bom, pessoal, eu gostaria de agradecer muito a presença de todos vocês, em especial ao professor Gianpaolo Bottini, que é sempre um prazer muito grande estar com ele aqui. Muito obrigado. Obrigado a você. A próxima aula vai ser quando? Só se você puder puxar aí. Só para gente. Na terça-feira. Terça-feira que vem com a professora? Não posso mandar e-mail. Não, mas está confirmado já. É com a professora. Isso eu não sei. Se você puder pegar, só para a gente não ter dúvida. A próxima aula é com a professora, que é gerente jurídica do Banco Santander. Na próxima aula nós vamos discutir bastante o papel dos bancos, né? Tanto os bancos aqui no Brasil quanto os bancos no exterior, com relação às informações prestadas na ADERCART. Porque é muito complexo. Vocês viram recentemente algumas discussões sobre obrigações dos bancos que receberam o câmbio, das instituições financeiras que estão recebendo, das obrigações das instituições internacionais com relação ao SWIFT, tem toda uma discussão com relação à correção das informações que foram prestadas pelo contribuinte. Então, a ideia que essa gerente jurídica do Santander, o Banco Santander foi um banco muito ativo aí no processo de regularização de ativos. Todos os bancos foram muito ativos, mas nós tivemos a oportunidade de tê-la aqui. Eu achei que era importante ter um olhar aqui dos bancos e depois a gente termina o curso na quinta-feira, né, com a aula do professor Jairo Sadi, que vai colocar todos esses aspectos de trust, obrigações bancárias também e também de como estão essa norma internacional. Porque uma característica que eu acho importante é que quando teve o primeiro programa de troca de informações, vocês tinham alguns acordos que estavam em vigor, que não estavam em vigor, como é que funcionavam isso, como é que estava funcionando efetivamente essa troca de informações e como isso evoluiu daquela data para hoje, que houve evoluções tanto na norma bancária, houve uma evolução muito importante na norma bancária, houve uma evolução muito grande na norma tributária e houve também uma inovação muito grande também com relação às obrigações de país para país. Então você tem fechos muito diferentes com relação a esse mesmo tema. Então a ideia é trazer a experiência do professor Jairo Sadi nesse aspecto que a gente acha que é muito relevante. A Laura Leone, então a Laura Leone do Santander estará com a gente na próxima terça-feira, não é isso? E quinta-feira o professor Jairo Sadi e o professor Nishiotta. O Nishiotta é um grande advogado da área tributária, foi sócio durante muitos anos da área tributária do escritório Valde Advogados e hoje é sócio do Jairo Sadi no escritório que hoje se chama Sadi Nishiotta. Também é uma pessoa muito conhecida e muito respeitada na área tributária. Então, gostaria de agradecer a presença de vocês. Muito obrigado e boa noite.